Olá, geralmente me chamam de Kill, e sim, meus amigos, aparentemente o Mike Leão, mesmo depois de todas as críticas, mesmo depois de todas as provas, e não foram poucas, tá? Eu me lembro do rapaz que mapeou todo o campo de visão do Mike no momento que ele viu a nave e provou da forma mais mastigada possível que sim, as luzes que o Mike viu eram as luzes da chácara. Eu mesmo fiz um vídeo provando o porquê as luzes nas filmagens do Mike estavam coloridas, o porquê apareciam tons de lilás e etc. Enfim, essas provas foram só a ponta do iceberg. Tiveram muitas outras, cara. Muitos episódios. Até os barulhos que o Mike ouviu, que eram dos bambus. Enquanto ele tava ouvindo aqueles barulhos, ele dizia, parece que tá vindo do bambu. E depois apareceu uma galera mostrando que eram os barulhos dos bambus mesmo. Enfim, mesmo depois de tudo isso, ele ainda continua batendo na tecla de que era uma nave. E de que todas aquelas anotações eram verídicas. Enfim, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Não, e assim, gente, todas aquelas maldades que eu escutei, gente, eu quase desisti de mim, quase. Mas assim, foi isso aqui, gente, pra não acontecer uma tragédia. Eu queria entender que maldades eram essas, porque o que mais pegou foram as críticas completamente válidas em relação ao depoimento do Mike. Pessoas querendo saber da verdade, porque vamos combinar, se do nada aparece alguém dizendo que a Terra está sendo invadida, é completamente compreensível a curiosidade popular. Do nada aparece um cara com uma filmagem de um OVNI, demonstrando medo, demonstrando confusão. Porra, cara, os ataques que eu sofri, claro, você falava igual um merda, na hora de garantir a imagem mais importante, estava filmando você mesmo. Era lindo, gente! Uma nave de alienígenas invadindo a Terra. E foda-se, lidem com essa informação aí. Estamos sendo invadidos. Das pessoas indignadas querendo saber mais informações, querendo verificar o local. Porra, cara. Maior, porque eu tava só vomitando, eu não conseguia dormir, as pessoas inventaram um terror sobre mim. Inventaram terror. Até agora eu queria entender o que foi inventado. A única coisa que me vem na cabeça é aquele lance do satanismo, do sacrifício das cabras, mas isso é ridículo, cara. Tanto é que isso nem viralizou. O que pegou foram as críticas em relação à chácara. Esse foi o ponto. As pessoas estavam preocupadas com isso. Era muito ataque, muito ódio sobre os meus pais também, sobre a minha casinha, Cara, eu não vi ninguém atacando os pais do Mike. De verdade, eu não vi ninguém. É claro que ele vai falar que teve mensagem no inbox, ameaças no privado, mas pelo que tava público, não vi nada. E assim, atacar os pais do cara por quê? Não tem nem lógica isso. Eles não fizeram nada. Eles não tem nada a ver com a história. Quem filmou a porcaria do OVNI foi o Mike. O único envolvimento em relação aos pais do Mike foi quando, se eu não me engano, o próprio Nalata Driver foi filmar. Não sei se foi Nalata Driver ou outra pessoa, sei lá. Enfim, alguém foi filmar o OVNI lá da rua do Mike. E aí surgiu os pais do Mike falando, ó, aqui não pode gravar. E até ali o Nalata foi respeitoso. Tá, beleza. Tentou perguntar algumas coisas ali. Nada demais. Ninguém ameaçou ninguém. Foi a única vez que eu vi os pais do Mike envolvidos na história. minhas coisas que eu construí a vida toda, os meus animais, né? Inventaram tudo, né? Inventaram? E eu acho que a coisa mais legal que eu fiz, eu falei, foi quando eu parei. Eu falei, não, deixa eles que... Enquanto eu estivesse justificando e me explicando, gente, não ia parar. As pessoas iam continuar. O cara tá fazendo isso de novo. Elas gostaram de ver eu sofrendo, elas gostaram de ver. Ninguém gostou, mano. Ninguém gostou, cara. As pessoas só queriam respostas. Você teve as piores decisões possíveis. Queimou o HD que tinham as informações, que tinham as supostas imagens. Mostrou aquela conversa onde supostamente você estava sendo ameaçado. Mensagem essa que aparentemente foi criada por você mesmo. Eu não sei se foi, tá? Mas pelo print que você mostrou, o fundo da mensagem, se não me falha a memória, tava verde. E verde é quando a gente manda pra alguém. Cinza é quando a gente recebe. E tava verde. O que eu vi eram pessoas questionando todas essas atitudes. Não eram ameaças. Muito longe disso. Cara. Só que como você não estava conseguindo responder, você criou essa coisa na sua cabeça que era maldade. As pessoas queriam te ver mal. Não, as pessoas só queriam que você respondesse de forma decente. Porque parecia que você estava metendo o louco. Era só isso. A verdade é que você não soube lidar, cara, com toda essa fama. E a gente vindo armada, as pessoas destruir tudo. Aí pessoa vindo armada, cara. Meu Deus do céu. Elas adoraram ver a desgraça. Tem registro disso? Ou é só o falaram? Adoraram ver minha mãe chorando, eu totalmente Ninguém adorou nada disso, mano. desequilibrado. Ninguém falou sobre isso, ninguém vibrou, nada. Com medo de tudo. Então, quando eu parei, parou tudo. Então, mas eu emagreci muito, tá, gente? Nossa, muito. Já passou, sabe, gente? Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês. Infelizmente passou e você não aprendeu, né, cara? Você ainda acha que foi uma conspiração contra você. Por quê? Inveja, sei lá o que você pensa. Sendo que não, as pessoas só queriam saber da porcaria do alienígena. Das filmagens que provavam que a nave passou em cima da sua casa. Só isso, cara. Você queimou HD, o que tornou essa história estranha pra caralho. E é bizarro pensar que ainda assim você acha que era inveja.
Pelo amor de Deus, cara. Por que que eu parei de comentar? Porque eu ia morrer. Eu ia morrer, gente. A minha família também. A gente ia morrer. Tinha gente com arma aqui, gente. Caralho, mano. Cara, o que eu falo sobre isso? Ele realmente acredita nos homens de preto. Ele ainda tá sustentando essa narrativa de que, sei lá quem, os Illuminates, talvez, ameaçaram ele. Se ele soltasse alguma informação, ele seria churrascado. Então quem diz, ó, cala a boca, não fala nada, senão a gente vai pegar você. Quem? O governo dos Estados Unidos? Quem? Soltar o quê? Tipo, cara, não tem lógica isso, mano. Tinha... Nossa, vocês não têm noção. Teve tiro na porta, teve... Tiro? Cadê? Teve coisas que eu nem posso comentar. Teve tiro na porta. O pessoal foi lá e deu um tiro na porta dele. Por quê? Tá? Vocês nem têm noção do que aconteceu quando eu parei de gravar e mostrar. Então, assim, até o que aconteceu depois, outras coisas que aconteceram aqui, que Acontecem coisas só quando ele para de gravar. Caralho, mano. vão acontecer também. Então, assim, gente, eu parei, fiquei quieto, porque se eu continuasse... Enfim, tô falando demais, eu tinha morrido. Eu iria morrer. Gente, eu iria morrer, vocês não estão entendendo. Eu não tava aqui. É difícil de acreditar, Mike. Eu tive que ficar quieto pra ficar vivo. E assim, Ele, ficou quieto pra ficar vivo. Foi isso que ele falou? ficar quieto pra ficar vivo. E assim, esse assunto, gente, Caralho, cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. nunca Ele realmente tá sustentando uma narrativa de que alguém, sei lá, não dá pra saber, a gente não sabe se são os ufólogos, se são os Illuminates, se é o governo, o exército, não dá. Ninguém sabe quem queria eliminar o Mike caso ele soltasse essas informações. E que informações, cara? Que porra de informação? Já foi provado que não era nave, cara. Era porcaria da chácara. Que informações? Você viu algum ET? Você teve algum contato de segundo, primeiro grau? Como é que foi isso? Que informações, cara? Cara, mais na minha vida, nem que apareça na minha sala. Da minha boca não sai mais nada. Não dá, gente. As pessoas não são preparadas pra nada. E elas matam mesmo. Elas iam matar. Elas iam, juro pra vocês, gente. Elas iam me matar. Não sei se eu posso deixar essas stories no ar, mas enfim. Muitas coisas, gente, que eu tive que fazer. Muitas coisas. Foi pra... Tô tentando pensar a palavra pra mim não... Foi necessária, gente. Algumas coisas pós tudo que aconteceu. Pra ficar quieto, ficar como mentiroso, ficar... É muito bom, gente, que daí parou. Sabia? Mike, parou porque você parou de falar mesmo. E na internet as pessoas esquecem rápido, o que inclusive te garante uma vantagem extrema, porque depois de todas aquelas provas, realmente o melhor a se fazer é ficar quieto, esperar a internet esquecer. Só que, mais uma vez, você não tá fazendo isso. Mike, vamos lá. Isso que você tá fazendo não tem lógica. Eu vou te explicar o porquê. Você está falando que de um lado existe uma espécie de organização que tem como propósito te silenciar de alguma forma. É claro, caso você solte essas informações. E aí você preferiu ficar quieto. Só que você está falando sobre isso. Você basicamente está denunciando essa espécie de organização, dizendo que eles iriam te eliminar caso você falasse alguma coisa. Só que ainda assim você está sustentando essa história de que era um OVNI, de que o que você viu era algo secreto. Mike, você não está conseguindo entender a falta de lógica nisso? Eles disseram que iriam acabar com a minha vida caso eu soltasse alguma informação secreta. E eu preferi não dizer sobre essas informações para me manter vivo, para preservar a minha vida e a vida da minha família. Só que ao mesmo tempo você está falando que ainda existem informações secretas. Ainda assim está sustentando que foi um alienígena, que era uma nave. Se você não percebe que dizer isso não tem o menor sentido, cara, eu já não sei mais. Já que a sua intenção tá sendo colaborar com o silêncio, já que você preferiu apertar a mão dos caras e fechar esse acordo pra preservar a sua vida, o mais correto a se fazer não seria só aceitar o fato de que era a chácara mesmo? Não seria bom pra todo mundo? Só que você tá nessa linha cinzenta. Tá falando que tá sendo ameaçado de morte, mas ao mesmo tempo tá dizendo que viu a nave. O que vai contra o que esses caras que querem te eliminar querem. Caralho, isso não faz o menor sentido. Como que você não consegue enxergar isso, cara? Claramente você não tá preparado pra porra nenhuma. Você tá dizendo que a internet não tá pronta pra lidar com tudo isso que aconteceu. Mas é você que não tá, cara. Como que você não consegue perceber que tudo que você tá falando não tem lógica? Nada se conecta. E quando nada se conecta, obviamente o público vai questionar. Só que quando o público te questiona, você entra em parafuso. Você não consegue responder. Aliás, você até responde, mas o que você responde não se conecta e geram mais dúvidas. Só que você não consegue lidar. Você quer que as pessoas aceitem as merdas das suas respostas. Respostas essas que, repetindo, não fazem sentido. Porra, Mike. Caralho. Algumas coisas foram necessárias, amigos.
Mas enfim, já passou, já tô me recuperando. Minha mãezinha também, ela ficou hospitalizada nessa época, então nervosismo, coitado. Então, dica, cara, não fala mais nada. Não fala mais de Ali. Não fala mais que você viu. Não sustenta essa porra. Porque você não sabe lidar. É muito simples de entender, cara. Toda vez que você falar sobre isso, as pessoas vão questionar. Porque as suas respostas não têm ligação. Nada se conecta. Então, não sustenta essa porra, Mike. Só para de falar sobre isso, cara. Já que eles querem tirar a sua vida e a vida da sua família. Só não fala nada. Ou então fala, porra, galera, errei mesmo. Era chácara, sei lá, vacilei. Mas, cara, meu Deus, é tudo muito confuso, mano. Tudo que você fala é confuso. Mas se eu tivesse, gente, não feito as coisas com Ah, eles estão me ameaçando, mas ó, deram um tiro. Estão me ameaçando por soltar informações, mas eles estão armados. Caralho, mano, não tem lógica nenhuma forma isso. elas têm que ser feitas. Ah, eu não tava aqui mesmo, gente, mas isso eu tenho certeza absoluta. Se eu Cara, você não tem certeza de nada, mano. Essa é a verdade. tivesse não seguido as diretrizes, eu tava morto. Nossa, eu tenho Que diretrizes, mano. Você tá falando dos caras. certeza disso, gente. Tá falando da nave, tá falando que viu. Que porra de diretriz, mano. Não tem Só eu diretriz sei o que nenhuma. eu passei com os meus pais aqui em silêncio, tá? Só uma coisinha que eu queria contar. E outra, porra, Mark, cara, isso que não entra na minha cabeça também. Se eles eram tão poderosos, se eles tinham armas e os caralho, como que eles não conseguiram concluir a missão, que era te eliminar? Porque, vamos recapitular uma coisa. Naquela época que tudo aconteceu, a única coisa que te protegia deles, organização extremamente perigosa, era a porcaria de um cercadinho. Agora que você tá construindo um muro, agora que você vai colocar cerca elétrica, mas antes era só um cercadinho. Então você tá querendo dizer que os caras eram tão poderosos que não tiveram a capacidade de pular o cercadinho. Eu, na minha época de moleque, pulava muro muito mais complexo pra pegar pipa. Aí você tá querendo dizer que uma organização que queria te eliminar não conseguia pular um cercadinho pra invadir a sua casa e concluir a missão. Porra, você quer que a gente acredite nisso? Nem agora com o muro isso iria funcionar. Se fosse realmente uns caras foda, eles iriam resolver o problema de uma maneira fácil. Cara, meu Deus, Mike. Meu Deus, cara. Eu nunca contei, essa eu posso contar. Você quer que a gente acredite nessa merda que você tá falando? Caralho, caralho. É óbvio que agora você tá interpretando como ameaça, como ódio. Cara, nada faz sentido, mano. Nada faz sentido. Algumas das pessoas importantes que vieram na minha casa, que se foram em TV e tal, elas não vieram aqui pra me ajudar, tá, gente? Pra fazer estudo. Elas vieram aqui pedir pra mim retirar o vídeo do Instagram. E quando eu não aceitei retirar o vídeo do Instagram, Por quê? Cara, tá foda. Tirar por quê, mano? aí as coisas ficaram bem pesadas. Cara, meu Deus do céu, cara. Inacreditável essa narrativa que E ele tá era pra mim sustentando. excluir. Era muito pra mim tirar tudo. É porque você estava revelando algo extraordinário, né? ETs. Excluir os stories, excluir tudo. Tanto que a minha conta mesmo, gente, ela ficou uns 5 dias que eu não tinha acesso. Depois as pessoas, os stories era barrado, porque a Meta não queria que as pessoas vissem Até a Meta tava envolvido. Caralho, eu queria Sons. muito que a Meta se pronunciasse a respeito disso, cara. o barulho e tal. Então, gente, foi Cara, ele realmente acha que é privilegiado pra caralho e o governo se uniu pra poder tirar as redes sociais e tal. Só que ninguém invadiu a casa dele. Todo mundo, o pessoal viu o cercadinho lá e pensava, não dá. Aqui, como é que a gente vai entrar pra... Ih, fudeu. foi O pessoal conseguiu encontrar o Saddam Hussein no esconderijo dele. Mas quando chegaram no cercadinho do Mike, não deu. vivi algo extraordinário, tá, gente? Vivi, escutei e tenho a frequência na cabeça ainda, né? O barulho dos frequência. estalos. O bambu, né, que a galera provou, era o mesmo barulho. Só que a câmera captou de um jeito e você tava ouvindo de outro, né? Aí é Muita fácil, gente né, não Mike? vai acreditar, né, gente? E eu também nem quero que acreditem, também não quero que as pessoas entrem É, mas tá falando ainda, né? em neurose em relação a isso. Mas sempre é bom você se Não, cara, ninguém tá neurótico, é você que tá, mano. Tudo já foi provado, Mike. questionar algumas questões E agora que você construiu o muro, importantes ninguém da entrou, humanidade. ninguém... Por que que isso não pode ser falado? Por que que isso gera tanto ódio? Das próprias pessoas que estudam o tema, porque Caralho, Mike, mas... Isso aqui é inacreditável. Você soltou as informações, você mostrou as imagens, você falou que tava passando um OVNI na sua... Uma nave, sei lá, em cima da sua casa, mas filmando o próprio rosto. Aí quando ela tava lá longe, que nem dava pra ver, você virou a câmera. Caralho, aí você tá achando ruim das pessoas questionarem você. Cara, eu nem sei, cara. eles, sabe, gente, Não pode falar. Claro que pode, a gente quer que você fale, mano. Todo mundo quer que você fale, as pessoas estão perguntando o tempo todo. eu escutei cada coisa de algumas pessoas que vieram aqui que eu falei, meu Deus.
Eles queriam tanto estar no meu lugar. De verdade. Os invejosos. Queriam muito estar no meu lugar. Alguns deles, assim, dava pra ver o ódio nos olhos por eu ter o registro, por eu ter o som. Que registro. Que registro. Até agora eu quero ver esse registro. Por, Mas ele não soltou porque eles ameaçaram. por eu ter desenhado pelo aquele código que eu psicografei, canalizei, sei lá o que aconteceu. Tá, código esse que tá na internet ainda. Se a gente procurar, a gente acha. Deu pra ver muito ódio, tá, gente? Vontade de estar no meu local. Mas enfim, já passou e agora a vida que segue. E eu não. Por mais que tenha atualizações, eu nunca mais vou falar nada, tá, gente? Nunca mais. Dá pra acreditar? Bom, não tem mais o que dizer. Tudo que tinha pra falar eu já disse. Só não tem lógica mesmo nisso que ele tá falando. E o cara não consegue. Eu não vou falar mais nada. Ai, mas falou um monte de coisa. Caralho, mano. Caralho, é bizarro. Repetindo, eu acho que o melhor pro Mike fazer é não falar nada mesmo. E Mike, eu não faço parte do governo não, tá? Eu não faço parte dos Illuminates. Eu tô falando isso porque toda vez que você falar alguma coisa, as pessoas vão questionar, cara. E não é porque elas te odeiam. É porque tudo que você fala só não tem sentido. Não se conecta. É só isso mesmo. E obviamente isso vai gerar dor de cabeça pra você.